E se o médico que te opera conversasse com médicos que já morreram, não como fé, como rotina de trabalho? O homem que você vai ouvir é cirurgião oncológico há mais de meio século, currículo pesado, 4 especialidades, membro emérito de 2 colégios de cirurgiões, e ele afirma, com uma calma que incomoda, que por 40 anos dialogou com entidades que se materializam. Presta atenção, porque o caso mais duro vem no fim. Uma criança que nasce doente antes de fazer qualquer mal. Essa foi a maior passagem evangélica, porque se Jesus não tivesse se teletransportado e se materializado, tudo que ele ensinou teria ido para o túmulo junto com ele. Agora se coloca na minha situação. Olha as reflexões que eu vou colocar ao seu julgamento. Por favor. E se um médico tivesse presente a uma sessão em que isso acontecesse? Segunda reflexão. E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos, que já passaram pela Terra, ocupando corpos semelhantes aos nossos? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esse médico que aqui se encontra, ainda encarnado, e esses que se teletransportam e se materializam durante alguns momentos? E a quarta e mais importante reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu posso deixar de acreditar que isso seja verdade? Perfeito. Baita de uma reflexão, hein? Não dá mesmo. Não tem como. No seu dia a dia, você, inclusive, passa por essas situações, certo? As revelações foram tamanhas que eu já escrevi até agora 10 livros. 10 livros. E continuo escrevendo. Olha a quantidade de informações que me foram passadas. Conhecimento. Entendeu? Informações como, por exemplo, olha, Paulo César, você não está sozinho no seu trabalho como médico, não, hein? Porque você só sabe tratar do casulo e a vida está na borboleta. Nossa. Então você e todos os seus colegas que honram a sua profissão estão acompanhados. Eu ouso afirmar, estou sendo bem claro, que sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos, muitos dos sucessos que nós temos com o nosso paciente não teríamos. Ou seja, tem A principal razão para essa fenomenologia acontecer num planeta de provas e expiações, em que a psicosfera é muito densa e dificulta muito essa fenomenologia, é o atendimento de pacientes graves. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, manipulando numa medicina ultra evoluída em relação à que nós conhecemos. Atendendo quem? Pacientes que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, eu boto sempre acaso, entre aspas, cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião oncológico. Então foi colocado à minha frente. Eu vejo milagres? Não existe milagres. Todos os pacientes que são levados a essas reuniões, eles são curados? Não. Mas todos somos imortais. Muitas vezes esse atendimento se faz no corpo extrafísico e não no corpo físico. Perfeito. E não no corpo físico. Deu para entender? Sim. Então nós temos nesse sentido evolutivo. Agora, se eu sou imortal, eu vou compreender tudo isso. Como é que vai estar meu conhecimento tecnológico e científico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu vou viver para sempre. Eu vou dominar todas as ciências e a tecnologia do universo que eu estou habitando e dos múltiplos universos também. Foi isso que Jesus fez. Porque para fazer o que ele fez, ele tinha que ter conhecimento científico e manipulação de... Repara no que ele fez agora. Ele não começou pedindo para você acreditar. Ele fez 4 perguntas. E se o médico presenciasse uma materialização? E se fossem colegas já falecidos? E se desse para conversar com eles? E se isso durasse 40 anos? Só depois ele diz, foi comigo. É a diferença entre pregar e relatar. Guarda essa distinção, porque ela vai voltar. Tremenda quantidade de energia para acalmar até o mar e o vento em volta de onde ele estivesse. E agora, isso é uma brincadeira diante da manipulação de energia para organizar um planeta inteiro como o nosso, que ele organizou, evidentemente com as legiões de comandados sobre suas ordens, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. E a gente só foi dar uma relevância para ele há 2000 anos atrás
A nossa relevância está no início. Nós não entendemos ainda o que é um Cristo planetário. Um espírito criado simples e ignorante igual a você, igual a mim, e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência e principalmente em sabedoria e amor, que lhe foi concedido pelo Criador o governo de um planeta inteiro. Caramba, gigantesco. E com as 22 bilhões de almas conectadas a esse planeta. Dá para você entender? Não. Só sabemos que isso acontece. Não, perfeitamente, perfeitamente. Mas é muito incrível pensar que a gente só conseguiu dar razão para ele a partir do momento que ele se teletransportou, né? Foi o que você falou. Se ele tivesse simplesmente morrido a mais importante passagem evangélica. A mais importante passagem evangélica. O reaparecimento materializado durante 40 dias. Olha, olha só as experiências pelas quais eu... Aqui a coisa vira de subjetivo para afirmação concreta. Ele não está dizendo que reza pelo paciente. Está dizendo que outro médico opera junto com ele, invisível, na mesma mesa. E 10 livros saíram disso. A frase que ele usa é seca. Você cuida do casulo, mas a vida está na borboleta. Pode ser consolo de quem lida com a morte todo dia. Pode ser outra coisa. Segura o julgamento. Passei. Vou te só colocar uma. Eu estava escrevendo o meu primeiro livro chamado A Face Oculta na Medicina. E ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. E estava escrevendo um capítulo desse livro intitulado Ectoplasma. E naquela reunião, naquela semana, houve uma reunião de materializações no lar de Frei Luís. Eu sempre ficava sentado na cabeceira de um dos leitos, dos 5 leitos, em que eram colocados os pacientes levados a tratamento. E a entidade materializada saía da cabine, o médium fica desmaiado, 70, 80 pessoas vendo tudo acontecer, cuidava de 1, de 2, de 3, de 4, se aproximava do 5º leito, aonde eu estou sentado na cabeceira, e cuidava do 5º paciente. E muitas vezes começava a conversar comigo, utilizando termos técnicos médicos que o médium que está desmaiado dentro da cabine, como mecânico de automóveis, não poderia utilizar. Então quem estava conversando comigo era um médico, que se teletransportava e se materializava. E cuidando do paciente, naquela semana, sem se descuidar, dirigiu a palavra a mim. Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do nosso. E olha que eu estava escrevendo, como hipótese, claro, que Jesus utilizava essa energia. Jesus utilizava o ectoplasma, por exemplo, para teletransportar células do corpo extrafísico para o olho de um cego. Percebeu? Mas aí ele diz, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do que o que nós aqui utilizamos. Eu nunca me dirigia à entidade. O problema era quando a entidade se dirigia a mim e eu tentar controlar a minha curiosidade científica, que é o denominador comum de qualquer médico. Nós lidamos com o fenômeno vida. Frederic, o nome dele é Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, hein? Caramba. Frederic, mas era ectoplasma? Era, Paulo César, mas diferente do que o que nós aqui utilizamos. E olha agora o que ele me informa. O ectoplasma que Jesus utilizava vinha direto do Criador. Direto. É possível você compreender? Outra coisa, eles estavam acompanhando o que eu estava escrevendo. Porque ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Percebeu? Sim. Quem foi Frederic von Stein? Cirurgião. Agora presta atenção em quem, segundo ele, aparece do outro lado. Não são santos genéricos, são médicos. E vêm justamente para os pacientes que a medicina daqui já não alcança, os cancerosos. É a especialidade dele. Ou seja, o relato encaixa perfeito na dor que ele vê de perto. Isso pode reforçar o testemunho. Ou pode ser exatamente o que a gente esperaria de uma mente que projeta o que mais deseja. Do exército nazista? Sim. Por que se aproximou do lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Caramba. Só que caiu nas malhas de Frei Luís, que também era alemão.
Frei Luís era um frade franciscano alemão que veio da Alemanha para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou tamanhos prodígios que foi considerado um verdadeiro santo, na cidade de Petrópolis. Que é onde hoje tem... Esse médico, inicialmente, ele se incorporava, quando chegou no lar de Frei Luís, em um médium chamado Benayon, colocava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. E o médium só falava português. É um fenômeno chamado xenoglossia. Caramba! Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia o alemão e traduzia tudo o que ele estava falando. Quando percebeu o que tinha feito de equivocado e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava no lar de Frei Luís. E os maiores fenômenos relacionados com a energia ectoplasmática que eu pesquisei e estudei ao longo de quase 50 anos, ali aconteceram. Eu coloco que o que aconteceu no lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Aonde, durante 60 anos, aconteceram fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Que incrível, hein? Que trabalho magnífico. Agora você se coloca na minha situação como cirurgião vendo isso acontecer. E tendo que meio que defender, né? Porque você disse que você se sente um peixe fora d'água em alguns momentos. Como que é esse processo? Esse é o beat que trava você. Ele estava escrevendo em segredo um capítulo sobre ectoplasma. Ninguém sabia. E uma figura materializada, diante de 70, 80 pessoas, tratou 5 pacientes e o corrigiu. Corrigiu a hipótese dele, usando termos técnicos de cirurgia. O médium, no transe, era mecânico de automóveis. O mecânico não fala assim. Então, ou é fraude bem montada, ou é o que ele diz que é. Repara no nome que vem agora. Defender não, eu relato. Relato. Claro que eu coloco com hipóteses, tentando explicar de certa forma. Agora, eu não tenho certeza de que eu estou explicando o que realmente acontece. Agora, a minha tranquilidade é muito grande em relação à imortalidade. Daqui a pouco eu vou passar para o outro lado, vou deixar esse veículo. E olha só o que eles estão me dizendo, e que é bom para você também. Uhum. Paulo César, quando você passar por lá de cá, você, em 1 hora, você vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. Outra coisa, você acha que você esqueceu tudo que você já estudou? Quando você passar por lá de cá, tudo que você acha que esqueceu também vai voltar para sua memória. Eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2026. 56 anos. Uhum. O que eu me lembro? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Aula em 2 faculdades de medicina. Ele está dizendo que quando eu passar por lá de lá, eu vou me lembrar de tudo. Já imaginou a alegria de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Tudo que você aprendeu em outras encarnações e que é importante para a evolução do teu espírito também retornará à sua memória. Genial. Então vai poder ter um aprendizado bem robusto da vida. Todos nós. Todos nós. E essa questão da imortalidade, né? Acho que isso é muito incrível de pensar. Você... Por que parece ser tão fácil, né? Ouvindo você falar, parece ser tão fácil de realmente entender, não é acreditar, é entender isso. Uma coisa que eu considero... Por que é tão complexo para as outras pessoas? A primeira coisa... Frederic, cirurgião do exército nazista, segundo o relato, saudava um ditador em alemão pela boca de um médium que só falava português. Isso tem nome, xenoglossia. E ele diz que fenômenos assim se repetiram por 60 anos no mesmo lugar. Para nessa imagem, um cirurgião cético, de currículo real, ancorando a história mais extraordinária da vida dele num inimigo de guerra arrependido. Está percebendo a firmeza com que eu falo? Perfeito, demais. Segunda coisa, uma pergunta que sempre me fazem é o seguinte: como é que você se coloca perante seus colegas? Um currículo pesa. Eu tenho 4 especialidades. Sou cirurgião há 51 anos. Já dei aula em 2 faculdades, continuo dando.
Tem uma família a zelar, né? Claro, mas eu sou membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Pertenço a duas. Eu estou falando isso simplesmente para que seja fácil entender como eu sou visto pelos meus colegas. Tenho aperfeiçoamento de cirurgia no Centro Léon Bérard de Cancerologia na França e muito mais. Aí o que acontece? Os colegas pensam o seguinte: esse camarada não pode ser maluco. Deixa eu ver melhor o que ele fala e o que ele escreve. E aí começa a me procurar sorrateiramente e me relatam acontecimentos em suas vidas profissionais que eles não têm coragem de falar nem para a família. Caramba. Um desses, Paulo César, E aqui ele antecipa a sua reação. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é alucinação. Tá, mas ele devolve a objeção. Um alucinado segura um bisturi por 51 anos, opera pacientes graves e dá aula em 2 faculdades. E tem mais. Ele diz que colegas o procuram às escondidas para confessar episódios que não contam nem para a própria família. Isso não é ele sozinho. É uma classe inteira em silêncio. De plantão no hospital Cardoso Fonte, lá no Rio de Janeiro, e deu entrada no pronto-socorro onde eu estava, o filho de um colega médico com tiro no tórax. Sob meus cuidados, o coração dele parou. E eu massageei, com outros colegas me auxiliando, durante 40 minutos, e o coração não voltou. Eu decidi parar. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém soprou no meu ouvido, continua, e eu continuei e salvei o rapaz? Caramba. Então isso acontece com todos os colegas. Nós não temos coragem de revelar esses acontecimentos. Vão nos achar de alucinados. Agora eu pergunto, se eu fosse um alucinado, eu poderia ser um cirurgião? Não. Percebeu? Sim. Então eu acho que em determinado momento, isso vai ter que vir à tona. Isso com explicações científicas. Não existe milagre nem sobrenatural. Eu vejo a aproximação da ciência das religiões como a salvação da humanidade. A ciência se aproximando das religiões e comprovando que o que as religiões pregam é verdade, salva a humanidade. Esses corruptos, corruptores, pedófilos, assassinos, feminicidas, ditadores, se vacinam contra tudo. E seus filhos também. Por quê? Não foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos? Nós estamos vendo? Eles estão na tua pele, na tua roupa, no ar que você respira, no alimento que você ingere. Quem provou a existência desses micro-organismos foi a ciência. Espírito é energia, pensamento é energia. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação dos 2 componentes no momento do óbito. E aí você vai matar quem, se não existe morte? Por que eu vou me suicidar se não existe morte? Para que pena de morte, se não existe morte? Isso tudo eu coloco num dos meus livros intitulado... Agora separa uma coisa da outra. De um lado, o que ele sente. De outro, o que sobra no mundo físico. Coração de um rapaz parado por 40 minutos. Ele decide encerrar. E ouve, nítido, uma palavra. Continua. Ele continua. O rapaz vive. A voz é subjetiva, pode ser instinto, pode ser cansaço, mas o rapaz vivo é uma marca real. E ele lembra, a ciência já provou coisas invisíveis antes. Os ninguém via e existiam. Um quebra-cabeça que está sendo montado. E vejo você também assim. E vejo que a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Salvar do quê? Salvar do comportamento equivocado. Por exemplo, qual foi a frase recente do nosso Papa? Olha, o mundo está sendo desgovernado por ditadores. O Papa foi que falou isso. Mas se você tiver certeza de uma lei universal chamada Lei de Ação e Reação, tudo que eu faço, falo e penso, e que leve ao sofrimento de alguém ou da natureza do planeta que eu habito, coloca deformações no meu componente extrafísico, coloca deformações no meu componente extrafísico e também depósito de impurezas. E eu posso necessitar de corpos físicos no futuro através de doenças como o câncer,
possam funcionar como aspiradores das impurezas que eu depositei em mim próprio e corretivos das deformações que eu causei na minha forma extrafísica. E não Deus. Muitas das doenças que nós médicos estamos tratando os efeitos. Não sabemos as causas. Porque as causas estão em vidas passadas. Vou te dar só um exemplo. Eu tenho uma neta com 10 anos de idade. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, não anda, não come, não senta, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Se você acredita num ser infinitamente perfeito em tudo, chamado Deus, o Criador, como isso é permitido a uma criança que nem nasceu? Que mal ela fez? Fez mal a quem, se ela nem nasceu? Eu já presenciei tumores malignos acometendo fetos. O câncer já começa no feto, antes de nascer. Caramba. Quando nós fazemos a tomografia da mãe grávida, a tumoração já aparece no feto. Caramba. Está percebendo? Que culpa tem essa? Nós Certo. estamos numa evolução em que necessitamos de respostas lógicas e racionais, que as religiões ainda não estão nos dando. Se você perguntar a um líder religioso por que isso acontece numa criança que nem nasceu, não tem resposta. Então vejo a ciência se aproximando das religiões e explicando por que isso acontece, a salvação da humanidade. Guarda a pergunta que ele deixou no fim, porque é onde a fé trava. A neta dele nasceu com microcefalia. Ele já viu câncer no feto, antes de nascer. Que mal fez uma criança que nem veio ao mundo? Um líder religioso não tem resposta. E é aí que ele aposta tudo. Só a ciência, se aproximando da religião, explicaria por que isso acontece. De um lado, um currículo que impõe respeito. Do outro, médicos mortos e entidades materializadas. O que disso é testemunho, o que disso deixa marca no mundo real. Decide de que lado cada parte fica. Se a história mexeu com você tanto quanto mexeu... Se inscreve no canal, porque segredo guardado é o que não falta por aqui.